Boa noite, senhores. Hoje temos um convidado ilustre aqui, Coronel Mário Ikeda, ex-comandante-geral da Brigada Militar, ex-integrante do BOP da Polícia Militar Gaúcha. É uma grande honra e uma grande satisfação tê-lo aqui conosco. Muito obrigado, comandante, pelo nosso convite. Eu que agradeço aí pelo ilustre. Para mim é que é uma honra poder estar conversando aqui com o Tenente Paulo Krambeck, poder estar aqui debatendo, né, alguns assuntos e poder transmitir aqui um pouco da nossa experiência, daquilo que a gente teve ao longo das nossas vidas aí, para que a gente possa compartilhar com todo mundo que está nos ouvindo e assistindo e poder fazer ter uma cidade, né, o estado do Rio Grande do Sul, com umas condições melhores de segurança, principalmente, que é a nossa área aí, né, Paulo? É verdade, comandante. Nós vamos dividir esse programa em praticamente dois assuntos. Um é o efetivo da Brigada Militar, a segurança pública, a Guarda Municipal, e a outra, a criminalidade, os fatores de risco para a criminalidade, o desencarceramento, o tráfico de armas, o uso de armas pesadas hoje contra a nossa Brigada Militar, e entre outros assuntos aí, comandante. Então, eu gostaria de começar, assim, com o senhor, perguntando qual o número ideais hoje seria para o Rio Grande do Sul. Olha, se nós falarmos em termos de brigada militar, né, a brigada ela tem um efetivo previsto, que é por legislação, né, e como a legislação estadual prevê, é em torno de 30 mil policiais militares, esse previsto. E esse previsto ele serve como delimitador, né? Mais que isso o Estado não pode contratar, né? Então isso limita o teto do Estado de quantos servidores poderíamos ter. Mas é lógico, né, em como todas as áreas do Estado, não só da segurança, o efetivo está muito aquém não só do ideal, mas do previsto. A dificuldade, principalmente em termos econômicos do Estado, onde o Estado está pagando aí parcelado e atrasado já nos últimos 5 anos, então é com grande dificuldade que se faz, o Estado implementa aí os concursos públicos para ingresso e com isso fica muito deficiente essa questão de efetivo. A Brigada já teve 35 mil homens, quase 35 mil homens aí, lá no início dos anos 90, né? E onde era uma outra realidade. Mas eu tenho certeza, né, que cada gestor ele faz o máximo possível, mas tem que pensar no todo, né? Ele tem a saúde, tem a educação, tem a segurança e tem uma série de responsabilidades que, na realidade, cria, e tem também a responsabilidade fiscal, né, que o impede aí de contratar mais do que aquilo que está previsto na legislação sob crime de responsabilidade fiscal. Tá? Então, o efetivo ideal, né, para a brigada, que não quer dizer que isso seja ideal, o previsto é em torno de 30 mil homens. Eu acredito que a brigada deve estar ali com um efetivo entre ativos, temporários e da reserva que continuam, que retornaram para o serviço. Isso, eu acredito que está ali oscilando em torno dos 19 mil, né? Mas eu não tenho dado atualizado. É mais ou menos o dado que eu tinha também aqui, mais ou menos 19 mil. Teve ingresso, né? E agora está tendo, inclusive, tem turmas de formação de soldado em andamento, tem o concurso público para capitão da brigada também, que ainda está em andamento, que já era para já ter iniciado o curso, mas que, lamentavelmente, né, ele está trancado o concurso e ainda não ingressaram. Devido a essa pandemia, né, comandante?
Não foi pela... Ele está trancado, acho que por uma ação, se não me engano, né? do Tribunal de Contas do Estado, isso, né? Isso. Não foi pela pandemia. Mesmo com a pandemia, a Brigada iniciou um curso de soldado recentemente. Sim. Comandante, chegando os nossos primeiros recados aqui, os amigos mandando os nossos recados aqui. A dona Adriana Rezende dando boa noite para nós aí. Dona Bernadette dando boa noite, Coronel Iqueda. O Jair a todos aí. Boa noite, guerreiros. Um grande abraço aí para o Jairson. O Jairson, eu conheci ele aqui em Porto Alegre, acho que semana passada, na retrasada, a gente gravou um vídeo, a gente mandei um abraço ali pelo vídeo. Agradeci ele por isso. Nosso grande comandante aí. Graças a ele, nós estamos aqui. Ele que nos juntou para que a gente pudesse estar aqui na live. Hein? Um abraço aí para o Jairson. É verdade. O Jairson que ajeitou essa live aí. O Ricardo Agra também, mandando boa noite aí. Nosso colega aí. Isso. Dona Luz Moura aqui, a minha vice aí, prestigiando o pré-candidato a prefeito aí. E o nosso Coronel Iqueda. Parabéns pela iniciativa da live, assunto importantíssimo. Jemerson Vinick aqui. Manda uma boa noite aí para o Coronel Iqueda e para o Tenente Kremek. Dona Luzia Anjos. Deu um probleminha no meu chat aqui. Bom, vamos continuando aqui enquanto não vem aí. Qual foi o fator do déficit do efetivo no seu ponto de vista, Coronel Iqueda? São vários fatores, né? A gente sabe. Isso, são vários fatores, né? Um dos que impede a contratação de mais policiais militares, né? É a questão da responsabilidade fiscal, do percentual que já está, o recurso público está onerado com a folha, então impede da contratação de mais efetivo. Mas a saída, né? Que nós tivemos principalmente ali, depois de 2014, basicamente, assim, 2015 e 2016, nós tivemos uma grande saída da brigada, e a saída era decorrente a questões, principalmente por ter, lá no início da década de 90, ingressado muitos policiais militares. Tivemos grandes concursos, tanto que nós já falamos anteriormente, que foi o auge da brigada em termos de efetivo, né? Então, muita gente entrou naquela época e, a partir de 2015, estavam completando seu tempo de serviço, né? Pessoas que já tinham trabalhado em outras atividades fecharam seus 30 anos de serviço na brigada, ou 30 anos ou mais, né? E que acabaram completando seu tempo e que, por termos ali, em 2015 e 2016, mudanças de legislações estaduais, e essas pessoas, né, os nossos colegas, não se sentiram à vontade em permanecer, né, porque nós temos muita gente que permanece na brigada, ganhando um incentivo depois que completa o seu tempo de serviço, se sentiram inseguros em permanecer, porque nós nós tivemos uma série de mudanças de legislação e que, por essas incertezas, acabou acarretando uma saída muito grande, né, de policiais militares. De brigadianos, nós tivemos, se eu não me engano, em 2015, cerca de 2.000, né, quase 2.000 que foram para a reserva. 2016 foi um pouco menos, se não, salvo engano, em torno de 1.500 ou um pouco mais. Então, é bastante gente, né? Estatisticamente, a brigada, para manter o seu efetivo, que era mais de 20.000, até 2014 era mais de 20. Para que mantivesse mais de 20, tinha que ingressar por ano 1.000. Se não entra num ano, no outro ano tem que entrar 2.000, para manter um efetivo estável. Como nós não tivemos entradas de efetivo e tivemos uma grande saída, acarretou isso, né? Uma perda muito grande de efetivo, uma diminuição que, em 2015 e 2016, batemos no fundo do poço. E aí,
depois se começou a ter ingressos, e hoje nós estamos aí, eu acredito que mais de 17 mil da ativa, tá? Com policiais militares de carreira, tá? Acredito que está em torno de 17 mil. Mas essa questão do ingresso regular, e acredito que em todas as carreiras de Estado tem que ter um ingresso regular, não é do brigadiano, são todas as carreiras, Claro. tanto da saúde, da educação, do judiciário, do Ministério Público, independente do serviço, né, nós temos que ter ingressos regulares para mantermos o efetivo estável. Se nós quisermos aumentar, além daquele número para manutenção, nós temos que aumentar para aumentar o efetivo. Então, essa questão da reposição do efetivo é extremamente importante. O melhor é que nós tivéssemos uma lei que garantisse o ingresso regular, mas na forma econômica que nós estamos, a gente sabe que isso hoje é muito difícil para a realidade atual do Estado, né? Apenas quando o Estado melhorar a sua situação econômica, para a gente recuperar o efetivo da segurança pública, para nós termos uma condição melhor. Pois é, coronel, e o que a gente pode fazer, o que podemos usar a criatividade para a reposição desse efetivo? A gente está utilizando hoje na brigada o PME, né? Isso. É o policial militar que já completou o seu tempo, né? E acaba, ou ele vai para a reserva e retorna para o serviço ativo, né? Então, por ele retornar, ele ganha, né, ali um pouco a mais, né? Ele ganha ali um salário, não é o dobro do salário, né? É uma gratificação especial que ele ganha para retornar a desempenhar as funções. E tem também a situação daquele que completa o tempo, não vai para a reserva e permanece no serviço ativo, ganhando uma gratificação por não ter ido para a reserva. São situações... Isso. São situações diferentes, tá? Mas que garante um efetivo maior dentro da instituição. Lamentavelmente, né, essas duas gratificações, elas tiveram uma diminuição, né, no seu valor nos últimos anos, que também contribuiu para que pessoas não se sentissem à vontade em permanecer ou retornar ao serviço ativo. Então, essas mudanças de legislação acabam, né, desestimulando a permanência ou o retorno do brigadiano para a função, porque o nosso serviço é um serviço de risco, é um serviço muito desgastante, que exige muito de todos nós. Tá? Por quê? Porque é um serviço que nos expõe muito. Imagina hoje, né, deve fazer uma noite bastante fria, tá? E quem já completou o seu tempo ganhando uma gratificação e vai tirar um serviço hoje à noite, um serviço de risco, sob condições climáticas adversas, extremamente desgastante, né? E tendo esse risco da sua vida, é uma questão que a gente tem que avaliar bastante, que ele já trabalhou o tempo que, uma coisa que eu gosto de salientar, não fomos nós que estipulamos os 30 anos de serviço, agora passou para 35, né? Quando a gente ingressou na brigada, foi o pré-requisito, foi o requisito que nos disseram, olha, tu vai trabalhar 30 anos, depois tu tem direito à aposentadoria. Lamentavelmente... A idade daquela época era outra, né, comandante? Era outra, né? Mas de pessoas longevas era bem diminuto. Isso, tanto que agora passou para 35, né? E muitas vezes nós somos crucificados aí pela população em geral, principalmente pelas falácias da imprensa que joga a opinião pública contra, não só o brigadiano, contra todos os servidores públicos, aí acabamos sendo crucificados, mas não fomos nós que fizemos as leis. Nós entramos no Estado por concurso público e nos dedicamos muito durante todo o tempo que está previsto na legislação. Ninguém, né,
o servidor público em geral se aposenta e nós vamos para a reserva e podemos ser reconvocados na reserva, porque a legislação assim é, a qualquer momento. Então, não fomos nós que fizemos as leis e muitas vezes somos crucificados pela opinião pública. Agora, nos últimos anos, não me recordo, mas acho que foi no governo anterior, foi mudada a legislação, passou para 35 anos de serviço. Tá? Então, o brigadiano que ingressa agora, ele tem que trabalhar 35 anos para poder passar para a reserva. Lá na frente, pode ser que esses 35 anos já seja pouco, vai ter que passar para os 40, mas isso são as legislações que vão mudando tempo a tempo e que a legislação é feita através dos deputados. Nossos representantes, o pessoal que o povo vota é que acaba mudando a nossa legislação, nosso judiciário, o nosso legislativo, né, aliás. Bom, quais as soluções assim que a gente pode encontrar, então, fora o PME, fora o... eu também público, né? Como o senhor disse, concurso de 1.000 por ano, mais ou menos, para poder repor. Isso, não, 1.000 por ano é para manter estável, não é nem para repor. Para repor tem que ingressar. Para chegar aos 30 mil fica difícil. Isso. Hoje nós já temos ali outras formas de aumentar o efetivo, é o temporário, né? É o policial militar temporário, que é aquele oriundo das Forças Armadas, que faz um concurso, uma seleção, não é um concurso público, mas é uma seleção, é um concurso mais simples, né? E ele faz um contrato de 2 anos renováveis por mais 2. Anteriormente, ele só podia trabalhar os serviços internos do quartel, né? E a partir da legislação que é do governo anterior, governo do estado anterior, ele já pode trabalhar também na guarda externa de serviços, guarda externa de serviço de presídio. Isso, então ele já pode ficar na guarda externa. E isso desonera aquele brigadiano de carreira que estava ali na guarda externa. Mas também, né, tem um teto máximo e o Estado tem que ter condições econômicas para fazer esse contrato. Então, nós temos alguns que foram contratados aí, acredito que foi 2018, né, e que nos ajudaram a repor um pouco do efetivo. Então, nós temos aquele da reserva que retorna, tem o temporário, tem o incentivo da gratificação à permanência daquele que fecha o tempo. Então, são maneiras que se tem para tentar aumentar o efetivo da brigada. Paralelo a isso, né, a gente tem visto que tem se implementado outras ações, por exemplo, vigilância, câmeras de vigilância. Cada vez mais os municípios estão investindo em câmeras de vigilância, câmeras inteligentes, cercamento eletrônico nas cidades, para que nós possamos ter vigilância 24 horas, mas sem a permanência de uma pessoa, mas com condições, né? Tem pessoas administrando essas câmeras, e essas câmeras, ou por ter alguém olhando, ou por ter alertas por softwares que tenham nessas câmeras, aí possa fazer o despacho de uma viatura para fazer o atendimento da ocorrência. Então, as tecnologias estão ampliando as nossas condições, as nossas capacidades para fazer, né, o monitoramento de todos os municípios. E isso é muito importante, desonera a presença física, né, mas que nos dá condições de alcançar esses locais rapidamente e, além disso, né, de poder gravar essas imagens para que possa auxiliar depois a Polícia Civil na investigação e na responsabilização de quem possa ter cometido os crimes. Aqui em Tramandaí, quando a gente está aqui pré-candidato, a gente tem no nosso plano de governo o cercamento eletrônico. O cercamento eletrônico e outra forma de incentivo aqui aos policiais militares, que é auxílio moradia. É uma coisa que o município vizinho aqui implementou e deu muito certo. Segurou o êxodo dos policiais. Muitos policiais iam se aposentar, resolveram ficar justamente por causa devido a esse auxílio moradia. Não é um valor exorbitante, é um valor pequeno,
mas ajuda a manter o nosso brigadiano um atrativo aqui na cidade. Muitas pessoas vêm aqui, não tem o auxílio, ali em Bé tem, ali em Cidreira tem, eles vão para lá, preferem não ficar aqui. Então, a gente acha que o cercamento eletrônico ele tem que ser implementado. Parece até que esse governo atual está começando a colocar. Nós queremos ampliar esse cercamento eletrônico para todos os bairros aqui, os principais bairros, as principais vias, as entradas e saídas da cidade, para que realmente seja um cercamento eletrônico mesmo, um sistema de OCR que identifica a placa, identifica o rosto da pessoa, do delinquente. Então, nós queremos esse tipo de ações para manter e para ajudar na segurança pública. É uma excelente ideia o cercamento eletrônico, comandante. Deixa eu só fazer uma observação referente a esse auxílio moradia. Eu acho excelente essa iniciativa do auxílio moradia, que alguns municípios têm. O que ocorre? Quando termina o curso ali de formação do soldado, e aí o comando da brigada faz a gestão administrativa, vê os locais de maior defasagem de efetivo e distribui, né? Defasagem de efetivo, indicador de criminalidade, uma série de fatores são estudados para que se faça a distribuição do efetivo. Essa distribuição, na maioria das vezes, né, o brigadiano, os locais que têm maior defasagem normalmente são os locais, são os municípios maiores, são municípios mais próximos da região metropolitana, e muitas pessoas que ingressam na brigada não são dessa região. E acaba indo aí, por exemplo, a Tramandaí, alguém que não é de Tramandaí, alguém que é lá da fronteira oeste. Tá? Então, lá na fronteira oeste, e essa escolha do município é dele, o brigadiano que escolhe, mas normalmente ele escolhe pela classificação que ele teve, e aí quando chega a vez dele, ele vai olhar onde é que estão as vagas, ele vai escolher, por exemplo, ir para Tramandaí. Aí ele chega em Tramandaí, tá? Não conhece ninguém, conhece poucas pessoas, ele tem que buscar um local para a sua moradia. Inicialmente, todo mundo vai para o quartel, né? O quartel acolhe, se organiza para poder ajudar, para ficar por um tempo ali. É lógico que todo mundo quer ter o seu cantinho. Então, é importante que o município se organize e que ajude esse policial militar, esse brigadiano, a se fixar nesse local. Porque ele recebendo um auxílio, tá, para morar, ele vai tendo, o município tendo condições aí próximas de um local para ele estudar, para melhorar as suas condições de vida, ele vai se fixar nesse local. A gente tem muitos problemas na brigada, do brigadiano ele trabalhar, por exemplo, em Tamandaí e morar lá na fronteira oeste. Ele fica bastante tempo pedindo para voltar para lá, mas a gestão da brigada não pode permitir que todo mundo que mora na fronteira oeste vá para a fronteira oeste. Tá? Todo mundo quer sair do local de trabalho e para o local mais próximo da sua residência. Mas o concurso público é que definiu. E isso é natural de todo o concurso público, tanto no nível do Estado, quanto no nível da União e no nível de município. Né? Quando a gente presta concurso, a gente sabe que está sujeito a ter que nos mudar, morar longe da nossa casa, mas atendendo, né, o interesse público. O concurso público, ele atende ao interesse público, mas ajuda muito, sim, essa questão dos auxílios que os municípios, de leis que o município cria, né, e que possa auxiliar, né, o brigadiano a se fixar e poder trabalhar, dar mais de si para este município que o está ajudando. Né? Então, eu acho muito importante essa iniciativa, acho que ajuda muito, tá? Ajuda muito porque dá melhores condições econômicas para ele, e ele vai ter condições de se fixar, de escolher uma melhor moradia e poder trabalhar, se dedicar melhor a este município. Coronel Ikeda, nós também temos aqui em Tramandaí um projeto, né, que já está em andamento, muito bem, por sinal, é a Guarda Municipal.
nós vamos trabalhar que hoje temos 20 guardas municipais, por uma população de 55 mil habitantes, fora de temporada. Com esse efeito do Covid, hoje nós temos aproximadamente 500 mil pessoas aqui em Tramandaí, com poucos brigadianos e 20 guardas municipais. Óbvio que nós vamos aumentar esse efetivo dentro das possibilidades e dos concursos públicos legais, a Guarda Municipal também. Como é que o senhor vê essa projeção da Guarda Municipal a nível aí? Hoje já tem porte de arma, falta alguma coisinha, falta um curso de condutor de veículo de emergência para alguns integrantes da Guarda, que temos que providenciar, senão o prefeito responde pela improbidade administrativa. Como é que o senhor vê essa situação das guardas municipais nos municípios gaúchos? Cada vez mais o município, ele está assumindo uma responsabilidade maior na segurança pública e os municípios maiores têm investido nas guardas. As guardas, elas têm uma função muito grande dentro do município e para a segurança pública, ela ajuda nós que somos oriundos da brigada, nós somos brigadianos, ajuda muito o brigadiano. Por quê? O guarda municipal ele vai ter um foco nas questões do município, principalmente nos prédios públicos do município, nas escolas municipais, no patrimônio do município, nas questões do município. Então, a guarda vai desonerar, ela assumindo essa responsabilidade. Vai aliviar o nosso trabalho. Ela desonera o trabalho do brigadiano. Além disso, esse cercamento eletrônico, normalmente, nos municípios, é sob responsabilidade da guarda ou mediante convênio com a brigada, então acaba integrando a guarda municipal com o trabalho da brigada. Então, acaba desonerando, mais pessoas trabalhando na segurança pública e isso só vem em benefício da população. Então, há um espaço muito grande para ampliação das guardas, tanto na ampliação em termos de efetivo e também ampliação em termos de responsabilidade da Guarda Municipal com a segurança do município em si, mas também da população em geral. Mais uns recadinhos aqui chegando para nós. É uma conhecida do senhor aí, coronel. A dona Renilda Bock. Conhece? Conheço. Um grande abraço para a Renilda. Coronel Silanos aí. Isso, a Renilda tem veraneia aí no município de Tramandaí. Temos aqui também o seu Nelson Dick, mandando uma boa noite, coronel Iqueda. Júlio César Santos, boa noite. José Mate aqui, o nosso presidente do Rotary Club aqui de Tramandaí. Parabéns aos dois. Júlio César Santos aqui, um para todos nós. Dona Bernadette, boa noite. Pré-candidato a prefeito de Tramandaí. E o coronel Iqueda. Jorge Luiz Giordani aqui. Alguém foi lá para baixo, correu a... Bastante recado, comando. Que bom aí, Paulo, tá com bastante apoio aí, são pessoas que te acompanham, tá? Mandar aí um grande abraço para o coronel Silanos, ele está assistindo a ele, a Renilda. Já mandou um abraço para nós, que já viu o nome dele aqui na passada. Aqui. É que é muita gente. Moisés Capelari aí, um forte abraço. Um abraço aí Moisés a todos. Capelari é lá de Porto Alegre. Lá. Estamos juntos com os nossos pré-candidatos Paulo César, Jaison PQD e o coronel Iqueda. Jaison mandou aí, estamos juntos, comandante. Rogério Silveira, boa noite. Hamilton Nunes Cunha, colega da Polícia Rodoviária. Grande Krebeck, esse foi um grande comandante e é confiável. Parabéns pela live. Parabéns para o senhor aí, coronel. Parabéns para todos. O Estado do Rio Grande do Sul e o Brasil, nas últimas décadas, tiveram interesse por parte dos governantes
em desmontar as instituições. Dona Luz Moura aí. Silanos Melo, grandes brigadianos, boa noite. Coronel Silanos aí. JW Monitoramento, boa noite ao pré-candidato e nosso amigo Jason PQD. E aí, por aí vai, Coronel. A gente vai falar e não vai conseguir falar mais. É muitos recados. Vamos continuar o nosso assunto aqui. Está muito bom, né? Assunto bom passa rápido, né? Quando a gente vê, já foi o tempo. Nós podemos até ficar pendurados, como diz o outro, se a gente não se acelerar. Não, tem que cuidar. Outro dia eu caí, estava numa live, caiu, terminou o tempo, a gente caiu e a gente não pôde nem se despedir. Pois é. Comandante, assim, falamos agora um pouco do outro lado, né? Falamos do nosso lado brigadiano, do lado da Guarda Municipal, agora vamos falar do lado da criminalidade, do delinquente. Quais as causas da criminalidade nos dias de hoje? Antigamente era o roubo de galinha, furto de galinha, né? Hoje a coisa mudou. Mudou bastante. Fui para a reserva no final do ano passado com 35 anos de brigada. Então, eu entrei na brigada em 85, tá? Principalmente aqui em Porto Alegre, região. Trabalhei a minha vida toda aqui em Porto Alegre, região metropolitana. Comecei minha carreira trabalhando em Canoas, depois vim para Porto Alegre, e felizmente, no final, quase no fim da carreira, acabei voltando para Canoas para ser o comandante da Brigada de Canoas. Então, tenho muito orgulho de ter começado em Canoas, depois comandado o município de Canoas, depois comandei aqui toda a Brigada de Porto Alegre, e fora as outras missões. Então, com esse tempo de serviço, a gente pôde vivenciar muitas experiências, né? Lá no início, final dos anos 80, era um outro tipo de criminalidade, era uma outra cidade, né? Não se tinha um efetivo maior, mas a população era muito mais ordeira, muito mais pacífica, a violência era muito menor. Tanto que naquela época, né, a gente não tinha acesso a colete à prova de balas, todos nós andávamos com um revólver na cintura, sim, e 10 cartuchos no bolso, ali no cinturão. Então a gente não tinha nem 20 tiros para dar na rua. Hoje o brigadiano anda na rua com um colete, com uma pistola, com quase 50 cartuchos, ele anda ali com 16 na arma e mais 30 na cintura. Tá? Então dá 46 tiros. Fora as armas ali, uma submetralhadora, um fuzil, uma espingarda calibre 12. A criminalidade aumentou muito. Naquela época, tinha um brigadiano em cada esquina, principalmente nas praças, principalmente na frente dos colégios. Lembro bem de Santa Maria, assim. Então, Santa Maria, pessoas mais antigas nos falam que conhecia o brigadiano pelo nome, aquele que estava ali, trabalhava sempre naquela região. Hoje, com a dinâmica da criminalidade, o brigadiano a pé, ele atende uma pequena população. Tá? Hoje ele tem que estar de viatura. De viatura, ele socorre uma área muito maior, mas acaba não sendo conhecido. Né? Todo mundo sabe que o brigadiano está com a viatura, que se precisar ele vem, mas não conhece mais ele pelo nome, não conhece mais ele, porque a área de atuação dele é muito mais abrangente. O que aconteceu com a criminalidade? A criminalidade aumentou muito. A população aumentou, mas a criminalidade aumentou. Eu acredito muito, e aí o aumento, assim, o aumento do poder bélico, o aumento das facções criminosas foram agora, nos últimos 10 anos. Tá? Isso, principalmente aqui em Porto Alegre, que eu estava trabalhando, a partir de 2014, 2015, aumentou muito o poder das facções criminosas. E eu acredito isso. Tá? A mudança de legislação. Lá em 2006, foi despenalizado o uso da droga. A droga, até 2006, era crime o usuário, inclusive dava cadeia, lavrava flagrante, era afiançável, ele pagava a fiança, saía, e até nenhum brigadiano quer que o usuário de droga vá para a cadeia. Mas até 2006 até poderia isso acontecer. Era muito raro, porque pagava a fiança, saía. Mas a partir de 2006, deixou
de ter pena. Ele continua crime, mas não tem pena nenhuma. O que acontece a partir de 2006? Se lavrava o termo circunstanciado e quase nada acontecia com essa pessoa. Ele comparecia em juízo. Hoje, praticamente, a demanda é tão grande que dificilmente... Era tratado como doente, né? Mas a visão era justamente essa, e até eu acredito que não está equivocado. Era para tratar como doente, só que a saúde não pôde absorver esse doente. Não se teve um aumento na saúde para que pudesse absorver todo usuário de droga. Você teve a preparação necessária, né, comandante? Não se teve nem a preparação, nem o recurso necessário para absorver essa demanda. E o que aconteceu, então? As pessoas se sentiram mais livres ao usar drogas, e isso, o que aconteceu? Se nós fizermos ali um paralelo, ali uma comparação, se nós olharmos o que aconteceu com o cigarro, muitos jovens, a maioria dos jovens fumava cigarro, mas com tantas campanhas, com tanta repressão, hoje o jovem, poucos fumam cigarro. Hoje não pode mais fumar cigarro praticamente em lugar nenhum, lugar fechado. Antes fumava em restaurante, em bar, boate, em tudo quanto é lugar. Hoje não pode fumar mais em lugar nenhum. E o que aconteceu? Se uma campanha contra a maconha, diminuiu o número de fumantes, né, de cigarro. A droga, com a despenalização, lamentavelmente aconteceu o contrário. Aumentou muito o número de usuários de droga. E salientar que agora, durante a pandemia, praticamente dobrou o número de apreensões de drogas. Se dobrou a apreensão, é porque está circulando muito mais. O Krembeck, que não é muito mais jovem que eu, trabalhou aqui em Porto Alegre no regimento, ele lembra, né, que trabalhava para apreender ali 100 gramas de maconha, era muito raro, né? Sim. Era difícil aprender. Hoje, pega tijolo de 1 quilo, mais de tijolo numa mochila de um jovem aí na rua. A apreensão de droga, pegar aí 30 quilos, se tornou normal. Isso era muito raro antigamente. Isso ocorre nos últimos 5 anos, que a apreensão cresceu muito. Tá? Então, o que aconteceu? Aconteceu que aumentou o consumo, aumentou o poder, o recurso financeiro das facções de droga, que hoje tem nome. Antes não tinha facção com nome. Hoje já temos aí... Se organizaram, né, comandante? Facções, mas se organizaram porque tem dinheiro, né, porque tem recurso financeiro. Hoje nós temos verdadeiros barões do tráfico de droga, que tem muito dinheiro, e que com isso também, como tem dinheiro e tem competição, rivalidade entre as facções, criou a guerra entre as facções. Criando a guerra, eles se armaram. Então, até 2010 não se achava fuzil no estado do Rio Grande do Sul. Hoje nós encontramos facções criminosas com fuzis. A semelhança... Um assunto vai puxando o outro. A droga puxou a arma e assim vai. Isso. Por exemplo, aí Tramandaí, né, que sempre foi uma cidade tranquila, nos últimos anos as facções invadiram Tramandaí, né, e algum tempo atrás elas estavam guerreando, aumentando o homicídio em Tramandaí. O homicídio em Tramandaí o ano passado, início do ano passado, estava alto, felizmente se conseguiu diminuir, mas era por causa da guerra entre as facções criminosas. Então, isso, uma coisa vai puxando a outra. Aonde tem tráfico de droga, tem usuário, onde tem usuário de droga, tem pequenos furtos, pequenos roubos, e esses pequenos roubos são os que mais atrapalham a população, é o que mais a população sente. Ali o arrombamento aí no litoral. Quem é que arromba no litoral? Os pequenos arrombamentos são os usuários de droga. Então, uma coisa vai puxando a outra. Então, isso aí é uma coisa que, lamentavelmente, é uma doença que está em praticamente todos os lugares do mundo, de difícil combate, mas que a gente tem que chamar a atenção. Eu tenho um receio muito grande, né, que a mudança de legislação ela possibilite mais ainda
ao usuário aos moldes do que aconteceu no Uruguai. O Uruguai foi legalizado o uso da droga e hoje eles estão sofrendo com o aumento do homicídio e dos demais crimes. Então, a violência aumentou muito no Uruguai, que era o nosso país vizinho, que era relativamente tranquilo. Era a Suíça da América Latina, né? Isso. Tem mais umas perguntas aqui para nós, comandante. Aqui, a Luciana trouxe para mim aqui. Temos que começar a prevenção na raiz do problema. Um exemplo, até o nosso... Temos um projeto aqui do nosso PRTB, que é trazer escola cívico-militar para cá, para que as pessoas tenham chance de ter um ensino melhor, que através do ensino, do esporte, é que a gente vai conduzir, tirar essas crianças do mundo da droga. Esse contraturno escolar sendo bem utilizado. Eu deixo até... a gente não combinou nada até falar do ensino, mas hoje eu até estava fazendo aqui pequenas anotações numa tempestade de ideias sobre as escolas cívico-militares. Agora, não tem um mês atrás que foi divulgado a nota do Enem 2019, né? Aí do Enem, da prova objetiva do Enem, das 10 melhores escolas estaduais. Então, das 10 que foram melhores no estado, das 10 melhores estão 7 colégios Tiradentes administrados pela Brigada Militar. Para nós é um orgulho dizer isso. Um orgulho. Que os colégios Tiradentes estão entre as 10, todos os colégios Tiradentes estão entre as 10 melhores. Então, mas qual é o diferencial? Aí tem muitos críticos das escolas cívico-militares que criticam, é porque lá o poder aquisitivo é maior, é porque lá tem seleção, e tudo isso é verdade, mas não é só isso que faz dos colégios Tiradentes serem os melhores, porque lá nós temos também o bom aluno, o melhor aluno, mas nós temos também o melhor aluno que quer ser o melhor, que ele estuda para ser o melhor. Nós temos professores, os professores são professores da rede estadual de educação, mas são professores que são dedicados, mas que também têm um ambiente escolar favorável, porque a administração da brigada permite, né, com disciplina, com hierarquia, permite que o professor dê a sua aula de maneira qualificada. O professor não tem que enfrentar dificuldades que ele enfrenta normalmente nas demais escolas. Então, através de um aluno bom, um professor bom, dedicado, e um ambiente escolar fazem com que a brigada tenha, né, os melhores ensinos estaduais. Além disso, né, nós temos o aluno, ele se sente responsável, ele é acolhido na escola, ele tem aquele sentimento que todos nós brigadianos têm, que é do pertencimento. Ele pertence àquele grupo, ele faz parte daquele grupo. Tem uma cerimônia que é muito importante para os alunos. O aluno, quando ele entra, ele faz o concurso, entra. Logo que ele entra, ele não usa a farda do colégio, o uniforme do colégio, né? Ele anda de abrigo. Para ele usar o uniforme, ele tem que passar por um período probatório, um período de adaptação, e após a cerimônia que se faz em abril, que é a cerimônia de entrega da boina, aí sim ele pode andar com a farda do Colégio Tiradentes e ostentar, utilizar a boina. Essa cerimônia da boina, a partir de então, o aluno se sente aluno do colégio. Então, todas essas circunstâncias são circunstâncias que favorecem as condições do ensino-aprendizagem. Além disso, toda a qualidade do ensino, a cobrança do ensino, um tempo maior, né, uma carga horária maior de ensino, fazem com que, realmente, esses alunos eles tenham condições melhores e, com certeza, né, conseguem obter um resultado melhor na avaliação. Mas não é somente o aluno, é o aluno, o colégio e o professor, eles integrados com essas condições é que conseguem atingir esses objetivos.
quisermos nós, né, e aí por isso que nós estamos nos colocando como pré-candidatos, para que a gente possa também incidir, né, nas demais escolas públicas. Não precisa, no meu ponto de vista, ser uma escola cívico-militar, mas o aluno, nós temos que melhorar as condições para que todos os alunos possam melhorar, né, a sua avaliação, para que todos os professores tenham condições de um ambiente escolar mais favorável, para que todas as escolas possam dar condições para que o professor e o aluno trabalhem. Nos colégios da Brigada, nós temos uma equipe disciplinar, né, que ele não vai à sala de aula, mas ele cuida dos alunos que, desde o momento em que eles ingressam na escola, das suas condições, se ele está bem trajado, se ele está bem adequado disciplinarmente em relação ao colégio, né? Não é somente a questão do marchar, do cantar o hino, de estar com o cabelo aparado, são todas as circunstâncias que dão condições para que o aluno vá bem. E acho que isso é importante em todos os colégios, né? O aluno tem que se sentir responsável. Eu lamento muito quando eu ouço uma notícia que um colégio foi depredado, que o colégio foi assaltado, porque quem... A professora foi agredida, né, coronel? O professor foi agredido, porque quem estudou no colégio, e aquele colégio o acolheu bem, com certeza vai cuidar, né? Normalmente o adulto, essa pessoa que está causando dano ao colégio, depredando, roubando, pichando, arrombando o colégio, ou ele estudou ali, ou ele conhece alguém que estudou. Se aquele ambiente é um ambiente que lhe é favorável, por que ele vai causar tanto mal, né? Então, acho que a gente tem uma preocupação muito grande, e só através da educação é que nós vamos mudar de maneira permanente a violência, a saúde, a economia do nosso país, né? Quando eu falo país, eu falo desde o município, do estado e até do Brasil como um todo. Então, através da educação é que eu acredito que nós vamos fazer realmente uma mudança do nosso país. E não somente incidindo na segurança pública, aumentando o efetivo, dando melhores condições para o efetivo. Nós temos que fazer todo esse investimento na segurança, mas sem descuidar da educação, porque através da educação é que nós vamos ter um Brasil melhor, né? Nós vamos ter melhores condições para todos. Comungamos da mesma ideia, coronel. Também acho que a educação é a base de tudo isso. É toda essa bagunça que está acontecendo, todas as revoluções aí sociais, e é tudo falta de uma educação, né? Falta do apoio que a gente deixou de dar para a nossa educação, para os nossos professores. O que no colégio militar não falta. O apoio aos nossos professores, ao nosso aluno, as regras para os nossos alunos e o apoio para o nosso professor. Isso aí não falta. Mais recados chegando aqui, comandante. E o tempo passa muito rápido. Pois é, eu estou acompanhando aqui, já estamos no fim, né? Já estamos no fim, é. Forte abraço, Grupo Voluntário Força Tarefa Serra Gaúcha de Gramado. Aqui estão lhe apertando aqui, comandante. Em Tramandaí vai concorrer o pré-Paulo Crambeck. E em Porto Alegre vai concorrer o pré-candidato Iqueda? Estão lhe apertando. Eu sou pré-candidato, né, pelo PRTB. Tá? Eu sou pré-candidato, hoje pré-candidato a prefeito, mas trabalhando também para construirmos uma frente viável, né, para poder realmente chegar a condições de vencer uma eleição, né? Mas como eu sempre digo, hoje eu sou um soldado do partido, né? E o partido é que tem que escolher, né, os desígnios, somos soldados do partido, e o partido vai saber, no devido momento, escolher o que vai ser melhor para o partido, para nós, mas principalmente, né, o que vai ser melhor para que nós possamos realmente incidir, neste caso, no município, para atender melhor a população. Aqui tem mais os recadinhos aqui, depois dessa pegadinha que nos deram aí, né, comandante? Não, mas estou tranquilo. Abraço a todos da família brigadiana, o seu Júlio César, dona Adriana Martins Bortoluzzi. Bora, Brigada Militar! Bernadette, Tramandaí merece o melhor.
Renato Dias Imbé, aqui do Correio do Imbé, manda um abraço para o senhor. Boa noite, Paulo. Boa noite, coronel. Acompanho o trabalho do coronel Iqueda na brigada desde a época que trabalhava na RBS. Renato Dias, do Correio do Imbé. Mandando um grande abraço para o senhor. Obrigado, aí. Renato. Nosso amigo. Ele que baixou o programa para mim aí, comandante. Eu tenho que aprender a usar esse programa. Qual lição podemos tirar dessa pandemia em relação à nossa segurança, especialmente com respeito à soltura de tantos bandidos, para que eles não fossem vitimados pela Covid? Eu tenho uma preocupação muito grande, até deixa eu olhar aqui, não posso me estender muito aqui, senão depois a gente cai. Mas eu tenho uma preocupação muito grande e tenho das nossas vivências, né? Por exemplo, a brigada, ela administra o presídio central desde 1995. Tá? Então, há bastante tempo, há 25 anos, a brigada está administrando o presídio central. E de outras experiências, né? E o que eu olho, assim, por exemplo, agora na pandemia, soltando um grande número de detentos que pertencem ao grupo de risco, né? Eu sempre vejo isso com grande reserva. Eu entendo que a nossa legislação brasileira com o criminoso está cada vez mais branda, né? Cada vez mais benevolente com o criminoso. Quando algumas pessoas dizem que nós temos no Brasil uma política de encarceramento, porque tem aumentado o número de apenados, eu digo que é o contrário, nós temos uma política de desencarceramento. Mas como é que está aumentando? Está aumentando porque está aumentando a criminalidade. Né? Está aumentando justamente por essa impunidade, né, comandante? Da criminalidade. E essa política de desencarceramento que eu falo é do abrandamento das penas, é de cada vez mais, por exemplo, a própria do semiaberto. Eu compreendo que nós temos que ter regime semiaberto, que temos que dar condições para o preso se ressocializar, para ser reinserido na sociedade de maneira produtiva, mas, lamentavelmente, isso não acontece, né? Mas gostaria que acontecesse mais. Eu acredito que cada um tem que cumprir a sua pena de acordo com a legislação vigente, e lamento também que a nossa legislação vigente seja uma legislação já arcaica, antiga, que tem que ser revista, né? E que atenda hoje esse padrão de criminalidade, porque essa legislação é de 1900, lá da década de 40, para aquela criminalidade que nós citamos antes, dos anos 80, ela servia, mas para o grau de violência que está hoje, eu acredito que não está atendendo mais, uma vez que a gente vê aí preso com mais de 50 anos para cumprir, que, por causa da pandemia acaba saindo, né, para cumprir prisão domiciliar. Quem é que cumpre? Qual é o preso com verdadeira periculosidade que atende uma prisão domiciliar? Aquele preso violento, de crime violento, tá? Que, por Sim. exemplo, do roubo, que atende uma prisão domiciliar. Então, lamentavelmente, né, mas sei que cada caso deve ser analisado de maneira isolada, que nada deve ser generalizado, né, porque tem esse criminoso do roubo que possa estar no caminho da sua ressocialização. Então, cada caso deve ser deve ser analisado de maneira isolada e, principalmente, né, nós não podemos dar a liberdade de maneira abrupta para um grande número de apenados só porque eles são de grupo de risco. Tá? A pandemia nós temos vários problemas em relação à pandemia, e um desses é a reincidência desses criminosos que pertencem a grupo de risco, que saíram para cumprir prisão domiciliar, mas que lamentavelmente reincidiram. Eu acho que, até falando numa live esses tempos com o deputado Sanderson, ele que é da Frente Parlamentar de Segurança Pública da Câmara Federal, eu até perguntei para ele sobre essa questão se é uma mudança, se pode ser revisto esse Código Penal. Eles dizem que essa comissão lá vai estar revisando o Código de Processo Penal e o Código Penal. Então, eu acho que é uma luz no fim do túnel,
Porque hoje o que está gerando mais crime, é justamente esse fato da pessoa não ficar presa. A impunidade impera. Pessoas são presas num dia, no outro já estão soltos, num mês já estão na rua de novo, cometendo o mesmo delito. Aí ele vai preso 3, 4 vezes. A impressão que o policial tem é que a gente enxuga o gelo e ele não seca nunca. Essa é a nossa sensação. Isso, e para o policial, a lei para o policial é ruim, mas principalmente quem sofre é a população, né? Eu dou exemplo aqui no centro de Porto Alegre, tem de vários criminosos que a gente já olha para ele, sabe que ele é criminoso, só que não tem como prender, porque naquele momento ele não está cometendo nenhum delito, mas a gente sabe que ele está ali, na rua, parado, à espreita da cidade, à espreita da próxima vítima. Então, verdade, lamentavelmente, isso acontece. E isso acaba gerando essa sensação de impunidade na população e aumentando os indicadores de violência. E a população acaba, né, vivendo com medo de ir no centro. Então, isso é muito ruim, né, para toda a nossa sociedade. E isso a gente tem que poder rever, de ter condições mais duras. Porque para esse aí, que está reincidindo diversas vezes, esse não tem como, né, nós permitirmos que ele vá permanecer solto ad eternum, cometendo os mesmos crimes, e que daqui a pouco ele comete um crime mais grave, comete um latrocínio e acaba, né, sendo de maneira muito prejudicial a toda a sociedade, agindo dessa maneira. Estamos chegando aqui no fim da nossa live aqui. Quero agradecer ao comandante, ex-comandante, que a gente sempre chama de comandante, né, comandante? Ex-comandante da Brigada Militar, Coronel Mariqueda. Tenho mais um recadinho aqui de um amigo em comum nosso aqui, comandante, o Márcio Colling. Ah, sim. Lembra? Grandes sim, amigos, sim, com a convicção de que irão renovar a política do Estado. Olha, confia em nós, comandante. Deixamos uma amizade boa lá, né? Não, o Colin é sempre muito, muito gentil, muito querido, nosso parceiro aí. O Ricardo Agra mandou um abraço para nós aí, dizendo que no governo do Eduardo Leite foram mais de 6 mil colegas indo embora, né? Isso aí é. Januário Nunes, abraço ao coronel. Eliane Coradini, mudança já com Paulo César e Coronel Iqueda. Cristiano Kruger, muito ouvi falar do senhor. Sempre bem, né, comandante? Que bom. Cláudio Stober, boa noite, Coronel Iqueda. Marijane Krambeck e Iqueda, nesses eu confio. Estamos bem, comandante. Boa noite, Coronel Iqueda. Os candidatos aprovados na prova oral do SPM gostariam do seu apoio no sentido da legalidade. Eventuais equívocos da avaliação devem ser sanados através da reanálise dos vídeos. Isso aí não é um assunto que eu não conheço, comandante. Não, isso aí é o concurso para ingresso para capitão da brigada, que foi trancado pelo Tribunal de Contas do Estado em relação a um quesito da prova. Então, isso com certeza a brigada está dando a sua devida atenção para poder sanar o problema, para dar andamento no concurso. É um concurso que, lamentavelmente, já sofreu vários percalços aí, e que a gente, com grande dificuldade, a brigada está com uma defasagem muito grande de capitão da brigada, a gente precisa desse ingresso, sob pena, né, daquilo que nós falávamos. Lá na frente vai fazer falta. Já faz falta hoje, mas vai ser muito prejudicial lá na frente para a carreira, né? E isso, o melhor é o ingresso regular. Então tá bom, meu comandante. Está fechando aqui o tempo. Deixa eu te agradecer, Paulo. Eu te agradeço muito, né, a oportunidade de estar aqui conversando contigo. É sempre muito agradável a gente poder conversar de segurança. Te desejo aí sucesso, te apoio. Tenho certeza que todo o trabalho que tu realizaste aí no litoral com a Brigada Militar, com a experiência que adquiriu, e agora está te colocando à disposição de toda a população. Conta com o meu apoio e agradeço muito a oportunidade de estar conversando aqui. Sempre é um prazer de ouvir aí essas pessoas que nos mandam
mensagens, perguntas e abraço. Obrigado, Paulo, para ti, para tua esposa. Um abração. Um grande abraço para o senhor, para a sua família aí. Deus abençoe, comando. Todos nós.